Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Matemática simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Eu sou o professor Dimas, trazendo para você a correção de mais 4 questões que caíram aí na prova do Correio, né? Prova de carteiro para 2025, realizada aqui em final de 2024. Primeiro vou começar com a questão de número 22, cujo tema é porcentagem. Porcentagem é um tema muito cobrado aí nas provas dos vestibulares, do Enem, dos concursos públicos. E eu vou te mostrar de uma maneira super simples. Em uma livraria, 35% dos livros são de ficção. Após uma promoção, 20% dos livros de ficção foram vendidos. Sabendo que 140 livros de ficção foram vendidos, a quantidade de livros que havia na livraria antes da promoção era de quantos? Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Então, como eu disse, vou mostrar da forma mais simples que eu conheço. E olha que eu tenho tempo de estrada, 34 anos dando aula de matemática e ensino fundamental e médio. Aqui 35%, esse símbolozinho significa por 100. 35 em cada 100. Então, representa-se, da forma mais simples, 35 em 100. E desses 35%, 20% foram vendidos aí numa promoção. 35% de quê? Dos livros. Como eu não sei quantos são, eu chamo de X. E isso resultou em 140 livros vendidos. Então aqui agora eu vou simplificar para simplificar. Não adianta eu fazer aquela conta enorme, perdendo tempo, gastando energia desnecessariamente. Vou simplificando, olha, corto esse com esse, né? 35 vezes 2, 70. Aqui tem 3 zeros, é só eu colocar 3 zeros no produto. E ainda dá para eu simplificar mais, ó. Esse mata esse. Aqui é como se eu estivesse dividindo numerador e denominador por 10. Ficou 7x, esses 2 zeros. Acrescentar esse zero, fica 3 zeros depois do 14. Olha para você ver como que é simples. 7x igual a 14.000, então eu vou isolar o x, tiro o 7 daqui, jogo ele para o outro lado, ele vai dividido, porque ele está multiplicado, e 14.000 dividido por 7 dá 2.000, simples assim. Alternativa correta, letra C, a lacuna foi preenchida com 2.000, corretamente. Vamos agora para a questão número 23, cujo tema é proporcionalidade, questãozinha muito simples. Olha, 3 carteiros dos Correios precisam dividir igualmente um bônus de R$ 1.200 de acordo com a quantidade de entregas que cada um fez. Olha que bacana, isso eu quero, isso eu gosto. O carteiro A fez 20 entregas, o carteiro B fez 30 entregas e o carteiro C fez 50 entregas. Assinale a alternativa que apresenta o valor que o carteiro B receberá. Então veja bem, o carteiro A fez 20 entregas, vamos anotando isso. O carteiro B fez 30, o carteiro C fez 50, somando tudo aqui, ó, 20 mais 30, 50 mais 50, 100. Então, ao todo, eles fizeram 100 entregas e receberam 1.200. Então, basta eu dividir 1.200 por 100. Então, uma vez 100 para 120, sobra 20, desça um zero. 2 vezes 100, 200 para 200, zerou. Então, deu 12. Mas quero saber quanto que o carteiro B recebeu. O carteiro B recebeu quanto? Ele fez 30 entregas, então multiplico esses 12, que é o pagamento por cada entrega, vezes 30. 0, 3 vezes 12, 36. Tá ruim não, né? Ele fez aí 30 entregas e recebeu R$ 360, que está na alternativa A. A questão número 24... questão também muito interessante, que aborda o tema aqui, medida de capacidade. A questão propõe o seguinte: uma caixa com encomendas tem um volume de 0,75 metros cúbicos. Para armazenar a caixa em um depósito que utiliza uma tabela de controle medida em litros, é necessário fazer a conversão de unidades. Assinale a alternativa que apresenta o volume desta caixa em litros. Então, é uma questão bastante simples, tem muito a ver com a nossa prática, inclusive eu vou mostrar aqui para você na prática como que as coisas funcionam. 1 metro cúbico é 1.000 litros e vou te provar isso. 0,75 metros cúbicos é 750 litros. Alternativa D. Mas não desliga o vídeo ainda, eu vou te mostrar na prática como que isso funciona, veja. Mas, professor, eu sou como São Tomé, só vendo pra crer, ó gente.
Vou partir aqui da prática de uma situação-problema que vai possibilitar a você entender detalhadamente como funciona esse negócio aí de medida de capacidade, ok? Vou mostrar na prática para você como um decímetro cúbico tem capacidade para exatamente 1 litro. Veja, 10 centímetros de largura, 10 centímetros de profundidade e 10 centímetros de altura. 10 por 10 por 10, ou seja, 1 decímetro cúbico. E veja que 1 decímetro cúbico cabe exatamente 1 litro de água. Como você viu na prática, 1 decímetro cúbico, 10 centímetros de largura por 10 centímetros de profundidade por 10 centímetros de altura, tem capacidade para 1 litro de água conforme a ilustração. Agora vamos supor que a gente pegue esse decímetro cúbico, que tem capacidade para 1 litro de água, e o coloque em 1 metro cúbico. Uma filinha dessas tem 10 cubinhos de 1 litro, ou seja, 10 litros. Mais outra fileirinha de 10 litros, 20 litros, 30 litros, 40 litros, 50 litros, 60 litros, 70 litros, 80 litros, 90 litros, e o fundo completo cabe exatamente 100 litros. Se colocarmos mais camadas da mesma altura em cima dessa, 200 litros, 300 litros, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 litros. Então, um cubo de 1 metro de largura, 1 metro de altura e 1 metro de profundidade, ou seja, 1 metro cúbico, tem capacidade para exatamente 1000 litros de água. Então, como você viu, 1 decímetro cúbico é 1 litro. E 1 metro cúbico são 1000 litros, né? Nada melhor do que a gente ver as coisas acontecer na prática. Agora vamos à correção da questão de número 25, que aborda o tema operações com frações. Embora seja uma coisa bem usual aí no nosso dia a dia, você trabalha com moedas, com pedaços de coisas, com frações de coisas, e fração é divisão, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade nisso aqui. O entregador de uma empresa de e-commerce precisa percorrer uma determinada rota diariamente. Após as primeiras entregas, ele já havia percorrido 2/5 da rota. No período da tarde, completou mais 1/3 do percurso total, sabendo que ainda faltavam 4,8 quilômetros para finalizar sua jornada. Assinale a alternativa que apresenta o tamanho total da rota em quilômetros. Então, primeiro, ele percorreu 2/5, 2/5, mais uma parte que ele percorreu, né, no período da tarde, que foi 1/3. Isso dá que fração? Olha, a primeira coisa que a gente deve observar é que, se os denominadores forem diferentes, a gente não pode somar aqui antes de igualá-los. Para somar frações ou subtrair, olhe os denominadores e veja se eles são iguais. Só assim podes prosseguir. Se são diferentes, você tem que encontrar o menor múltiplo comum e dividir por cada um e multiplicar pelo numerador. E eu preciso achar um menor múltiplo comum desses dois números, ou seja, o menor número que eu posso dividir por 5 e por 3. E esse número só pode ser o 15. 15 dá para dividir por 5, que dá 3. Então, 3 vezes 2, 6. 15 dá para dividir por 3, que dá 5. Então, 5 vezes 1, 5. A gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 mais 5, 11. 11 quinzeavos. Então, ele já fez entrega de 11 quinzeavos. Falta quanto para ele entregar? Falta 4 quinzeavos, porque um inteiro é 15 quinzeavos. Então, esses 4 quinzeavos é o que representa aqui 4,8. 4 quinzeavos de uma determinada coisa que eu não sei o que é, eu chamo de x. Agora que veja bem, 4x, eu vou passar esse 15 multiplicado. 15 vezes 4,8, 8 vezes 5, 40, elevei 4, 8 vezes 1, 8 e 4, 12. 4 vezes 5, 20, elevei 2, 4 vezes 1, 4 e 2, 6. 0, 2, 7. Aqui tem uma casinha após a vírgula, aqui também tem. 72, x é igual a 72 sobre 4, que a gente isola o x. 72 sobre 4, dividido por 4, 1 vezes 4 para 7 é 3, desço 2, 8 vezes 4, 32, para 32, nada. Então a solução, o valor que a gente procura, o x, é 18, que está na alternativa D, de Deus, bondoso Deus, que abençoa a mim, que abençoe você e que nos abençoe a todos.
entender o que é fração. Vem estudar. O numerador, o denominador são as faces da fração que expressa a divisão. Vem entender. Deixa eu te mostrar. Venha entender aquela expressão. Pra multiplicar e pra dividir, pra você somar frações. Pra multiplicar e pra dividir, pra você somar. E na divisão de duas frações eu vou tirar uma luz. Você multiplica em cruz, partindo sempre do numerador. Deixa eu te mostrar. Venha entender aquela expressão. Pra multiplicar e pra dividir, pra você somar frações. Pra multiplicar e pra dividir, pra você somar. Pra somar frações ou subtrair, olha os denominadores e veja se eles são iguais. Só assim podes prosseguir. Se são diferentes, você tem que encontrar o menor múltiplo comum e dividir por cada um e multiplicar pelo numerador. Deixa eu te mostrar. Venha entender aquela expressão. Pra multiplicar e pra dividir, pra você somar frações. Pra multiplicar e pra dividir, pra você somar. Multiplicação de duas frações é simples até demais. Venha ver como se faz. Numerador, o numerador e o denominador. Pelo denominador é fácil assim. Multiplicar